Cidade pode ficar de novo sem transporte coletivo. Rodoviários anunciam greve em Manaus a partir de sexta-feira. O EA divulga nesta terça-feira resultado do vestibular e CIS. Placa com padrão Mercosul começa a ser usada no Amazonas a partir do dia 10. Prorrogada em todo o estado campanha de vacinação contra a febre aftosa. Celulares piratas serão bloqueados a partir do dia 8 em 10 estados. Ministério do Trabalho será extinto a partir de 1º de janeiro de 2019. Raquel Dodge diz ao STF ter encontrado indício de que Temer praticou corrupção passiva. Segunda turma do STF julga hoje habeas corpus que pode tirar Lula da cadeia. Cão labrador comove o mundo no velório do ex-presidente George Bush. Estudante assassinada a facadas no Ouro Verde foi morta a mando da própria cunhada que já está presa. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h48. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuvas isoladas ou localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. É o que fala o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nublado a parcialmente nublado com chuva. Prevê o sistema de proteção da Amazônia. Depois de uma segunda-feira de muita chuva, o Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover mais 12 milímetros. Em meio a muitas nuvens, Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima prevista é de 30 graus centígrados. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Terça-feira, 4 de dezembro. Chegamos aos 338 dias do ano. Faltam 27 para terminar 2018. É dia de São João Damasceno. Também é o dia do pedicuro, dia do orientador educacional, dia do perito criminal, dia do trabalhador em minas de carvão e o dia mundial da propaganda. Entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro subiu 31 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 18 metros e 86 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens durante toda a madrugada. 2 fatos marcantes da história. 1791 é publicado na Inglaterra o Britain's Observer, o primeiro jornal de domingo no mundo. 1810, decreto de Dom João cria no Rio de Janeiro a Academia Real Militar, atualmente chamada de Academia Militar das Agulhas Negras. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Motoristas e cobradores filiados ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivo, Urbano e Rodoviários de Manaus e região metropolitana anunciaram uma greve geral por tempo indeterminado para a próxima sexta-feira, como já havia antecipado o Jornal da Manhã. Os motivos que levaram os trabalhadores a aprovarem a decisão de greve geral por tempo indeterminado foram as constantes suspensões do plano de saúde, causando transtornos tanto para os funcionários bem como para os seus dependentes que estão tendo seus descontos nos contra-cheques normalmente. Além do não pagamento de horas extras, conforme acordado junto ao Ministério do Trabalho, diz trecho do comunicado do sindicato. A assessoria de imprensa do Sindicato dos Rodoviários afirmou à reportagem que os profissionais não estão sendo atendidos pelos operadores de saúde devido ao não pagamento das empresas. Além disso, segundo a assessoria, os salários dos rodoviários estão atrasando entre 20 e 30 dias. É isso mesmo, Alberto Pellegrini. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Muito bem, Paulo Guerra, é isso aí, você como sempre, muito bem pautado. Essas são as reivindicações, além do 13º, como você já bem colocou, as férias, planos de saúde, salários atrasados, constantemente isso vem acontecendo, além do 13º aí que está, né, nessa situação. O trabalhador também reclama principalmente na questão das férias, Paulo. O trabalhador sai de férias, o motorista, o cobrador, e volta das férias e nenhum real é colocado na conta em relação ao pagamento do direito aí de férias que todo trabalhador tem. Então, por isso, na próxima sexta-feira está programado para sair a primeira parcela do 10º. Caso isso não ocorra, caso o dinheiro não caia na conta do trabalhador, o trabalhador promete, né, os rodoviários prometem paralisar o sistema na próxima sexta-feira. É uma paralisação total, seria isso, Pellegrini? Seria uma paralisação total, Paulo, total, já que eles já estão trabalhando, Paulo, hoje em dia o sistema do transporte público, né, rodoviário é uma verdadeira bomba relógio. Deve-se de tudo, né? O ticket de alimentação, deve a questão do plano de saúde, deve o pagamento, as férias, como nós já colocamos, a qualquer momento, Paulo, isso pode, né? O trabalhador pode se revoltar de uma vez e paralisar o sistema.
Ontem a prefeitura desmentiu informações de que a tarifa do transporte executivo seria aumentada. Atualmente é em 4,20 e vai continuar 4,20, Pellegrini. Foi um fake, né, Paulo? Mais uma vez um fake, né? Mais uma vez uma notícia infundada, né? Que colocaram aí em relação à prefeitura de Manaus, e o ônibus do transporte executivo vai continuar com o mesmo valor. Pellegrini, ontem aconteceu mais uma vez uma revista no Compage, estoques e celulares de novo, Pellegrini, como adentra celulares nas cadeias em Manaus, de novo, estoques, aquelas armas artesanais e muitos celulares. Pois é, Paulo, a SEAP está deixando a desejar realmente, está entrando muito equipamento, está entrando muito questão de armas, e uma dessas armas matou um agente penitenciário aí na semana passada. A situação realmente está muito perigosa, está muito situação difícil, é preciso tomar uma providência urgente. Toda vez que tem revista, é revólver, é celular, estoque, televisão, é droga, é tudo que não presta, e passa, tem fiscalização, a SEAP está lá para isso, mas parece que não está dando conta do recado. Pellegrini, noite relativamente tranquila nos pronto-socorros, como é que foi? Tranquilo, Paulo, nós tivemos uma noite de madrugada, mas bastante tranquila mesmo. Porque choveu, né, Pellegrini? Quando chove geralmente é assim, né, Paulo, você já sabe, quando chove o número de ocorrências por violência diminui muito. E Instituto Médico Legal também, apenas com registro ainda de ontem, não é, Pellegrini? De ontem à tarde, é isso? Ainda de ontem, Paulo, daquela mulher que morreu, né? Uma mulher que foi assassinada, né? A Luana Freire, 19 anos, foi assassinada, e a polícia investigou direitinho. Se tratava num primeiro momento de um assalto, depois já se descobriu que a própria pessoa que chamou a polícia, a própria pessoa que acionou a polícia, a cunhada da vítima, a Thaís Rejane, é que foi a mandante ou autora do crime. A polícia trabalha ainda, essas informações ainda não foram divulgadas, mas já se sabe que a mandante do crime, ou pode ter sido a autora, é a Thaís Rejane, cunhada da vítima. E ela quis punir a sogra, não gostava da sogra e foi matar a cunhada, que é para atingir a sogra. É uma coisa realmente terrível, não é, Pellegrini? Terrível, Paulo. Logo nessa época de Natal, onde os corações eles estão mais bondosos, acontece isso nas famílias, né? Pellegrini vai voltar daqui a pouco, conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você, meu caro. Muito bem, Paulo Guerra. Deixa eu te passar só duas informações, Paulo. Paulo Guerra, nós temos aí as informações de que um ônibus Pata-Choca, dessa batizada por você, a Pata-Choca, Avenida Constantino Neri, logo após o Emoan, no sentido de quem vai para o centro, essa Pata-Choca pregou, se arrebentou toda, da parada lá dos ônibus articulados, parado na faixa azul, na Constantino Neri, em direção ao centro da cidade. Paulo Guerra, isso daqui a pouco vai causar um transtorno daqueles no trânsito, sem dúvida nenhuma, na Avenida Constantino Neri. A outra informação que nos chega, Paulo Guerra, uma informação importante, uma informação aí que as autoridades têm que tomar alguma providência. Paulo, a empresa Quality Cake, ou PSPS também, como é conhecida, essa empresa, Paulo, ela fornece, né, ela que coloca os alimentos e fornece os alimentos para as aeronaves, para os aviões aqui em Manaus. Essa empresa também, ela cuida das bagagens, né? São os funcionários especializados que tiram as bagagens dos aviões, colocam as bagagens de volta na aeronave, faz aquele negócio todo, Paulo, todo o trabalho com bagagem, todo o trabalho com a alimentação do avião, quem cuida é essa empresa. Os funcionários não recebem há 2 meses. O 13º na sua primeira parcela ainda não foi pago. E eles prometem uma paralisação nos próximos dias. Você imagina, Paulo Guerra, parar um aeroporto nessa época de Natal aí, quando os aeroportos estão lotados por falta de pagamentos a funcionários. Você imagina o que pode acontecer? Sem dúvida alguma, um verdadeiro caos. Terceirizados é o pessoal que descarrega, tira as bagagens, coloca as bagagens nas aeronaves e que fornece também alimentos para as aeronaves. Ninguém sabe qual é alimento mesmo, aquele que vendem a bordo, né, Pellegrini? Porque e hoje não tem nada, só tem água. Só tem água, e aquele suquinho, aquele negócio todo lá, Paulo Guerra. Acabou, Pellegrini, é coisa de antigamente. Coisa de antigamente, negócio de suquinho é coisa de antigamente. Agora é só água, Pellegrini, e se você pedir. Tá certo, Paulo Guerra. Agora tem que tomar muito cuidado, tem que tomar uma providência, né, Paulo? Que os funcionários prometem paralisar essas ações, podem paralisar esse serviço nas próximas horas.
Pellegrini, temos aqui lá de São Paulo uma família que está longe de Manaus há 7 anos e que gosta de ouvir também as suas informações, falando inclusive na Pata-Choca. Essa Pata-Choca foi batizada por mim aqui, esses ônibus articulados que ficam aí envelhecidos e ficam pregando, ficam dando pane nas ruas da cidade, causando muitos transtornos ao trânsito, não é isso, Pellegrini? É isso, Paulo, e nesse exato momento nós temos uma na Constantino Neri, no sentido de quem vai para o centro da cidade. Paulo Guerra fazendo contato também conosco, o nosso amigo Zé do Gato, ele é peixeiro, Paulo Guerra, o Zé do Gato, lá na Feira da Pané. Grande Zé do Gato, aquele abraço para você, sempre ligado no Jornal da Manhã. Éder Gabriel também, lá no Viver Melhor, Paulo, ali no conjunto Vila Real, e o superintendente da SOAB, o Diego Afonso, também passou pela nossa unidade externa agora há pouco, acenou, já está indo para o trabalho, o superintendente da SOAB, o Diego Afonso. Muita gente ligada, graças a Deus, no nosso noticioso, no nosso Jornal da Manhã, Paulo. Pois é, e ouvintes lá de Presidente Epitácio, São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul, também acompanhando o Jornal da Manhã. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo. 5h59 em Manaus. A partir do dia 10 de dezembro, os veículos emplacados no Amazonas já farão uso do novo modelo de placa no padrão estabelecido pelo Mercado Comum do Sul, Mercosul. O modelo faz parte de um acordo internacional que tem como objetivo unificar a identificação dos automóveis que circulam no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia, países que fazem parte do Bloco Econômico Sul-Americano. De acordo com o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito, Vinícius Diniz, no primeiro momento a obrigatoriedade da substituição da nova placa se aplicará apenas aos novos veículos emplacados na primeira transferência de propriedade, na primeira mudança de município ou por iniciativa do proprietário interessado em adotar o novo modelo. Vinícius Diniz afirma que o valor da placa não sofrerá alteração. O preço do par de placas traseira e dianteira continuará sendo só R$221,69. O preço da unidade confeccionada em separado continua R$155 e mais 19 centavos. A Eletrobras Distribuição Amazonas iniciou o feirão de negociação para consumidores que têm dívidas com a concessionária. A ação vai até o dia 28 deste mês. Durante todo o período, o cliente terá direito a descontos e condições especiais com parcelamentos em até 60 vezes e, em caso de pagamentos à vista, descontos de 100% dos juros e multas. 6 estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, Campus Parintins, representam o Brasil na International Young Mathematicians Convention em Lucknow, na Índia, que começa no dia 2 e termina. Começou no dia 2 e termina amanhã. Os resultados da Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, colaboração do Brasil com a França, credenciaram os estudantes para este evento lá na Índia. E começa hoje o período de entrega de documentação para os 18.983 classificados na primeira chamada do programa Bolsa Universidade, o PBU 2019, da Prefeitura de Manaus. Os contemplados terão até sexta-feira para comparecer à sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional da Zona Centro-Sul, de 8 às 18 horas. Uma segunda chamada de classificados está prevista para o próximo dia 7. A lista mais aguardada do ano com o resultado das provas do vestibular e CIS da Universidade do Estado do Amazonas será divulgada nesta terça-feira a partir das 10 horas da manhã. O Coral Tubones recepcionará os futuros calouros, amigos e familiares da reitoria na UEA, da Avenida Djalma Batista. A lista online dos aprovados também estará disponível somente a partir das 12 horas, horário Manaus, no site da UEA. www.uea.edu.br, nos links vestibular e CIS. O edital de matrícula institucional para os cursos com início no segundo semestre de 2018 será divulgado no dia 25 de abril de 2019. Uma ação civil pública foi ingressada na Justiça contra o Estado e a União para assegurar medidas de combate à violência obstétrica. Caso sejam condenados, ambas as administrações terão que pagar R$1 milhão que deve ser repassados às vítimas. A ação foi assinada pelo Ministério Público do Estado junto ao Ministério Público Federal com base em denúncias de gestantes atendidas em maternidades do Estado. No intuito de impulsionar negócios no município de Itacoatiara a partir dos incentivos fiscais concedidos na área de
abrangência da Suframa, a autarquia e a prefeitura do município assinaram um protocolo de intenções nesta segunda-feira em reunião realizada na sede da prefeitura em Itacoatiara. A ação integra a programação da Suframa nos municípios que segue até esta terça-feira. Assinado pelo superintendente da Suframa, Pio Tolentino, e pelo prefeito da cidade, Antônio Peixoto, o documento tem como objetivo a transferência de conhecimentos e experiências ou qualquer outra atividade de interesse comum nos campos da promoção comercial, Zona Franca de Manaus, economia industrial, comércio exterior e atração de investimentos, entre outras, envolvendo servidores da Suframa e da prefeitura de Itacoatiara, pessoal técnico, administrativo, empresários, agricultores, cooperativas e demais, com vistas ao desenvolvimento produtivo industrial do município. A duração do protocolo é de 2 anos. 6 dos 7 distritos sanitários especiais indígenas do Amazonas têm déficit de quase 70% de profissionais após saída de cubanos do programa Mais Médicos. O único distrito com todas as vagas preenchidas fica na capital. Segundo o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado, um deles não teve nenhuma adesão de profissionais. Nos distritos indígenas do estado, de 92 vagas abertas, 28 tiveram adesão de médicos. O número corresponde a apenas 30,4% das vagas, enquanto o restante segue sem grande procura de profissionais. No DCI do Médio Rio Purus, por exemplo, não houve adesão de nenhum médico. A baixa adesão se repete no DCI do Alto Rio Negro, onde foram oferecidas 18 vagas e apenas 5 se inscreveram. No Alto Rio Sul-Limões foram 27 vagas e só 4 adesões. Eduardo, a segunda etapa da campanha de vacinação Amazonas sem febre aftosa, que ocorre em 21 municípios do estado, foi prorrogada para 14 de dezembro. Inicialmente, o calendário previa que as imunizações do rebanho seriam encerradas na última sexta-feira, dia 30. A prorrogação do prazo tem anuência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento devido à falta das vacinas em algumas revendas agropecuárias. A vacinação deverá ser realizada em bovídeos em até 24 meses. Somente em Guajará e Boca do Acre, a vacinação será realizada em todo o rebanho. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a data para declarar a imunização do rebanho permanecerá até o dia 15. Agora 6h09 em Manaus. A Pepsi-Cola Industrial da Amazônia Limitada, pertencente ao grupo PepsiCo, vai sair do Polo Industrial de Manaus. A empresa fecha as portas após quase 20 anos de funcionamento na capital amazonense. O encerramento das atividades foi confirmado em nota enviada pela empresa. Em nota, a empresa afirma que a decisão foi tomada em cima e com o objetivo de administrar eficientemente operações em todo o Brasil e posicionar a empresa para um crescimento de longo prazo. Com o fechamento da fábrica, 51 funcionários foram desligados da empresa. Ainda de acordo com o comunicado, todo o grupo receberá pacote de indenização. Claro. O secretário de Estado do Meio Ambiente e presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, Marcelo Dutra, defendeu nesta segunda-feira que os municípios de Altazes, Beruri, Careiro da Várzea e o Castanho façam parte de um estudo para a construção do primeiro plano de cidades sustentáveis dentro de um programa inédito de compensação ambiental de médio e longo prazo. Marcelo Dutra falou da importância da realização do fórum que acontece até esta quarta-feira. O Fórum de Secretários de Meio Ambiente do Estado do Amazonas é onde todos os municípios reúnem seus secretários para discutir a agenda ambiental. É um fórum permanente, é um colegiado que 3 vezes por ano trazem, geralmente para a cidade de Manaus, todos os gestores para nós compartilharmos os avanços do setor, para nós discutirmos as pautas comuns e principalmente para nós sintonizarmos a gestão com o Estado do Amazonas. O presidente do FOPES, Alzenilson Santos de Aquino, disse que a participação dos secretários está sendo bastante expressiva e destacou o avanço que a secretaria deu, passando informações importantes aos representantes dos municípios. Primeiramente foi a gratificação de estar com os nossos secretários presentes. E essa futura implementação da segunda fase do projeto Proflorão 2, eu acho que é um ponto bastante importante que a gente sai daqui do FOPES, já pensando numa segunda fase de como é que nós vamos trabalhar junto aos municípios. Eu acho que o outro ponto também positivo é a gente verificar o grande avanço que a Secretaria de Estado deu e automaticamente passou essa situação para os munícipes. Então eu vejo aí esse grande avanço e essa oportunidade que o FOPES dá de trazer os secretários e fazer essa troca de experiência e levar essas informações para os seus municípios. Acho que esse é um ponto fundamental que valoriza muito o trabalho dos secretários.
O secretário do Meio Ambiente de Santa Isabel do Rio Negro, Franklin Roberto, destacou a preocupação da secretaria em estabelecer uma maior proximidade com os municípios na questão ambiental. Eu já estive num encontro anterior e neste agora eu percebi nitidamente a preocupação, né, da secretaria e do instituto em estabelecer essa proximidade cada vez maior com todos os municípios na temática ambiental, que é realmente uma pedra de toque, né, na gestão atual. E essa proximidade, ela traz a sensibilidade da gestão em buscar cada vez mais políticas que favoreçam os municípios. Interagindo com os nossos ouvintes, dona Odineia Rodrigues, que está acompanhando o Jornal da Manhã, e Ananias Cirino, lá em Campo Largo, no Paraná. 6:16. Polícia. A Escola Municipal Ana Barbosa de Castro, localizada no bairro Alto de Iranduba, foi saqueada na noite de domingo para segunda-feira. Segundo o gestor da unidade de ensino Rubenilson Pimentel, os vândalos danificaram 2 aparelhos de ar-condicionado e levaram parte de um deles. Esse é mais um caso de arrombamento registrado nas escolas do município de Iranduba. Outras unidades de ensino do município já foram alvo da ação de marginais que furtaram televisores, computadores, lâmpadas e até mesmo a merenda escolar. Alberto Pellegrino, o que mais aconteceu nas últimas horas? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais um roubo lá em Iranduba, né? E lá houve também um roubo a uma senhora que estava saindo do Banco do Brasil com seu pagamento. Os bandidos estão agindo dentro da própria agência bancária lá. As pessoas às vezes não sabem mexer no caixa direito, eles vão lá e se aproveitam da situação. O negócio em Iranduba não tá fácil, muita violência, a polícia precisa tomar uma providência. Força Tática, o Rocan precisa entrar no município de Iranduba, porque só o batalhão de lá, o negócio tá dando certo não, tá? Os bandidos estão ganhando a parada lá no município de Iranduba. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um adolescente de 17 anos foi apreendido, foi preso no bairro Grande Vitória. Ele é acusado de cometer o crime lá no bairro de São Francisco, o suspeito do latrocínio, né, que culminou aí com a morte de um policial do Exército. O adolescente foi preso por volta das 10 horas da manhã. Ele estava junto com outro homem que foi solto na audiência de custódia há dias atrás. O secretário de Segurança, o coronel Amadeu Soares, comentou a situação. Ele disse que essa história de maioridade penal tem que mudar no Brasil para ter que melhorar a situação da segurança. Um cabra desse de 17 anos comete um crime bárbaro, um crime frio, cruel, e vai ter aí toda a benevolência aí da situação do Código Penal que favorece totalmente a esses bandidos menores de idade. O fato é que o rapaz, o Thiago Melo de Almeida, de 19 anos, foi morto cruelmente, covardemente por esses bandidos que, graças a Deus, estão sendo levados aí para trás das grades, e tomara que apodreça na cadeia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma mulher foi presa, Maria Carolina, de 21 anos, foi presa em cumprimento ao mandado de prisão em nome dela. Essa mulher foi presa lá no bairro Novo Aleixo. Segundo as informações, ela comandava um grupo que invadiu uma casa lá no bairro Nova Cidade no ano passado, há quase um ano atrás, no dia 26 de dezembro. Na ocasião, ela e os demais criminosos levaram 86 relógios, 5 televisores, 2 computadores, 6 celulares, um veículo Mitsubishi, aquela picape L200, além de joias e R$50 mil em espécie, de acordo aí com o delegado Guilherme Torres, que mais uma vez fez um grande trabalho. As denúncias para a polícia, as denúncias anônimas, têm contribuído muito para solucionar esse tipo de crime. Então, você que sabe de alguma coisa, você que sabe de algum criminoso, você que não precisa se identificar, ligue para o telefone 181 e faça a sua parte. Você não precisa se identificar e vai ajudar a polícia a prender bandidos.
E mais, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, noite, madrugada tranquila em relação a pronto-socorros da cidade. Pronto-socorro 28 de agosto, pense no plantão tranquilo, foi o da noite passada, com apenas 2 atendimentos, 2 por acidente de trânsito. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem foi riscado a faca e as primeiras informações dão conta de que trata-se de uma briga entre familiares. 2 homens, um primo furou o outro numa briga ocorrida à noite de ontem. Estavam planejando como seria a noite dos festejos, a noite de Papai Noel, quando de repente houve um desentendimento que terminou na base da facada. O homem, se não é o atendimento rápido, se não é a dedicação dos profissionais da vida do pronto-socorro João Lúcio, dos Anjos da Vida, esse daí teria partido dessa para pior e não ia ver Papai Noel. Pronto-socorro Platão Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem até o presente momento não identificado também foi furado a facas, também deu entrada entre a vida e a morte. Ele estava quase, mais para lá do que para cá, e se não é também um bom atendimento, ele também não iria ver Papai Noel. Muita gente com medo de morrer em dezembro, porque aí não vai ver Papai Noel. Esse daí ainda corre o risco, ainda não passou o risco dele não. Pode ser que ele não veja Papai Noel, porque ele está entre a vida e a morte. Segundo as primeiras informações, a vítima não era boa bisca não. Ele já tem várias passagens pela polícia, é um homem todo, as pessoas têm medo dele lá na área e a situação realmente dele não é das melhores. Ele está prestes a partir desta para pior. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 homens se desentenderam devido ao amor da mesma mulher. Como isso vem acontecendo na zona leste da cidade? O homem estava bebendo, estava num bar, quando de repente viu lá no mesmo bar sua esposa chegando ao lado de um conhecido dele. Os 2 sentados numa mesa e ele de lá, só bicorando o negócio. Era copo pra lá, era copo pra cá, e fazia um brinde, trim pra cá, trim pra lá, e aquela cerveja de pobre em cima da mesa, e o som tocando alto para estourar os ouvidos de quem estava presente no local, até que o homem que estava vendo sua mulher não aguentou, e foi até lá, e foi para cima do seu conhecido, do vizinho, e quase Paulo Guerra acaba em tragédia, que um dos homens conseguiu quebrar a garrafa e ir para cima do outro, até que chegou a turma do deixa disso e ficou por isso mesmo. Mas por muito pouco não acontece um crime devido a triângulo amoroso. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. 2 mulheres brigaram ontem lá na Feira da Pané. A disputa era por causa de um sutiã. 2 mulheres consideradas moradoras de rua discutiram. Uma teria emprestado o corpete para outra. Daí a confusão começou. Eu não vou dar mais não, que esse corpete agora é meu. A outra disse não, é meu. Daí começou a briga. Paulo Guerra, uma delas puxou uma faca e deu uma violenta facada na costa da outra mulher, que até o presente momento não foi identificada. A mulher que esfaqueou fugiu, a que foi esfaqueada foi levada ao pronto-socorro e morreu logo após. Isso aconteceu na Feira da Panaí, uma briga por causa de um corpete, por causa de um sutiã, acabou em morte. Agora, se tu visse o sutiã, Paulo Guerra,
Pensa no sutiã feio, aquele sutiã verde, sabe? Daquele que tem aquele negócio assim, aquele ferro embaixo, que é para levantar os seios, para quem já tem o seu arriado, né? Era um daquele, Paulo Guerra. E aí uma brigava e as duas puxavam na ponta do sutiã. E a briga por causa desse corpete acabou em morte. O que mais me impressionou é que trata-se de um sutiã feio, que foi a causa da morte de uma pessoa. Lá na Pané, a vida está valendo um corpete. Chamou muita atenção, Paulo Guerra, um crime ocorrido ontem no bairro Ouro Verde, proximidades ali do bairro do Coroado, quando uma mulher apareceu morta dentro da própria casa. E tudo aconteceu assim. Tarde de ontem, bairro Ouro Verde. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, tudo parecia tranquilo quando a família estava era uma família que não brigava, uma família tranquila, até que uma cunhada resolveu se desentender com a sogra. Daí, Paulo Guerra, essa mesma mulher sabia que a cunhada tinha R$5.000 guardados, dinheiro que é da sacolinha da igreja, né? Ela cuidava dos pertences da igreja, ela cuidava da parte do dinheiro da igreja, ela era tesoureira da igreja. Daí a cunhada, com raiva da sogra, mandou matar ou matou a própria cunhada. A acusada é a Thaís Rejane. Essa Rejane é perigosa. Com raiva da sogra, ela assassinou a cunhada e ainda por cima levou o dinheiro da cunhada. A polícia investigou rapidamente, logo no começo, para você ver, Paulo, como essa Rejane é perigosa. Foi ela, a Thaís Rejane, que ligou para a polícia foi até o local e começou as investigações. Só que o delegado Orlando Amaral é competente, é experiente e sua equipe também, e por isso rapidamente chegou aí ao verdadeiro motivo do crime. A acusada Thaís Rejane está presa e infelizmente a jovem de 19 anos, a Luana Freire, morreu devido a essa cunhada. É por isso que a gente sempre comenta: cunhado não é parente, todo cuidado é pouco, eles costumam ser perigosos, eles costumam ser violentos. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 54 exames de corpo de delito. Nós voltamos, Paulo Guerra, a informar que o trânsito vai ficar complicado na Avenida Constantino Neri, agora na chegada do horário de pico. É que tem um ônibus articulado, o famoso pata-choca, pregou na faixa azul, Avenida Constantino Neri, sentido centro, logo após o Emoan. O trânsito deverá ficar complicado nas próximas horas. O Manaus Trans já está trabalhando no local. Uma outra dica de trânsito: Avenida Boulevard Álvaro Maia, sentido de quem vai da Duque de Caxias, sentido cemitério São João Batista. Nesse trecho, Paulo Guerra, uma árvore caiu e ocupa, uma árvore do canteiro central, né? E ocupa uma faixa do Boulevard nesse momento. É uma via também muito procurada, é uma via de grande acesso e também deverá ter problemas daqui a pouco de circulação na área do Boulevard Álvaro Maia. E para fechar, Paulo Guerra, mais uma vez, esperamos que a empresa Quality Cake, a Pace como é conhecida, pague seus funcionários, esses funcionários que abastecem os aviões aí com alimentos e também cuidam das bagagens, das bagagens das aeronaves, fazendo, né, o transporte do aeroporto para as aeronaves. Então, situação complicada. O aeroporto Eduardo Gomes, se não houvesse pagamento, os funcionários entrarão em greve e poderão paralisar as atividades do aeroporto Eduardo Gomes. São essas as informações que nos chegam. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.841 acumulou. As dezenas sorteadas foram 16, 38, 53, 54 e 55.
A quadra saiu para 84 apostadores, cada um vai receber R$5.133,01. O terno teve 7.167 apostas ganhadoras, cada uma delas recebe R$90 mais 46 centavos. A Loto Fácil, o concurso 1745, vai pagar R$1.686.219,23 para 3 apostadores. Eles são de Sorriso, no Mato Grosso, Ji-Paraná, em Rondônia e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com 14 acertos foram 415 ganhadores e cada um recebe R$2.412,46. As dezenas sorteadas no concurso 1745 da Loto Fácil foram estas: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 24 e 25. 6h34. Esportes. Conforme esperado, Jair Ventura não é mais o técnico do Corinthians. O treinador não resistiu à má fase na reta final de temporada e foi demitido pelo Timão nesta segunda-feira. O clube comunicou o desligamento do comandante em nota oficial. A decisão abre caminho para o retorno de Fábio Carilli, que deve ser oficializado como novo nome para o cargo nesta terça-feira. Marcelo Lomba, Mike, Vitor Cuesta, Jeromel e René, Bruno Henrique, Rodrigo Dourado, Lucas Paquetá e Arrascaeta, Gabigol e Dudu. Esses foram jogadores premiados na cerimônia promovida pela CBF nesta segunda-feira como integrantes da seleção do Campeonato Brasileiro. O prêmio principal da noite de melhor jogador da disputa nacional ficou com Dudu. O atacante palmeirense confirmou o favoritismo e levou o troféu de craque do Brasileirão para casa. Modric interrompeu por completo a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo no mundo do futebol. Nesta segunda-feira, o meia croata foi premiado com a Bola de Ouro, prêmio de melhor jogador do mundo concedido pela revista francesa France Football. Em setembro, Modric já havia vencido o The Best, organizado pela FIFA. Além de Modric, o francês Kylian Mbappé também foi premiado. O atacante do Paris Saint-Germain, que ficou em 4º lugar na premiação geral, conquistou o troféu Copa, criado nesta edição para premiar o melhor jogador com menos de 21 anos do futebol mundial. A premiação feminina, a norueguesa Ada Hegerberg do Lyon foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2018. Ela foi vencedora da Liga dos Campeões Feminina da temporada 2017-2018 com a equipe francesa. A brasileira Marta agora ficou na 4ª posição. Últimas notícias. Dólar fecha em queda com trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Moeda norte-americana caiu 0,44%, vendida a R$3,8413. A Petrobras manteve sem alteração o preço médio do litro da gasolina. Sem tributo nas refinarias, válido para esta quarta-feira, dia 5, em 53,39. O preço do diesel, por sua vez, permanece em 1,7984 até 15 de dezembro, diante dos novos valores dos preços de referência para o 5º período da terceira fase do programa de subvenção ao diesel, de acordo com a estatal. Em 6 de setembro, a diretoria da companhia anunciou que, além dos reajustes diários da gasolina, terá a opção de utilizar um mecanismo de proteção hedge complementar. A inflação terminará este ano com um avanço menor que 4% depois de terminar o ano passado abaixo do piso da meta perseguido pelo Banco Central, estimou nesta segunda-feira o presidente da instituição, Ilan Goldfein. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, informou que os celulares piratas serão bloqueados a partir do próximo sábado, dia 8, em 10 estados. Para saber se o telefone é pirata, o usuário deve discar para onde, Eduardo? O hashtag 06 hashtag comparar se os 15 algarismos que aparecem são os mesmos do adesivo colado no aparelho. Se os números não forem os mesmos, o telefone pode ser ilegal, clonado, adulterado ou roubado. O bloqueio acontecerá nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins. Quase 30 mil sírios voltam ao país após a abertura da fronteira com a Jordânia. Cerca de 28 mil que retornaram desde outubro, 3.400
100% sem status de refugiado. O governo jordaniano estima ter recebido cerca de 1,3 milhão de sírios após o início da guerra em março de 2011. Os embaixadores de França e Reino Unido solicitaram nesta segunda-feira uma reunião do Conselho de Segurança da ONU após acusar o Irã de lançar um míssil de médio alcance neste fim de semana, informaram fontes diplomáticas. A princípio, a reunião deve ocorrer nesta terça-feira. A França declarou estar preocupada com este lançamento tendo ocorrido supostamente no sábado, que descreveu como provocativo e desestabilizador e que não se enquadra na resolução 2231 da ONU sobre o acordo com o Irã. 6h42. A polícia da Itália prendeu nesta terça-feira na Sicília 46 pessoas suspeitas de reconstituírem a histórica cúpula da Cosa Nostra, incluindo aquele que é tido como novo líder da máfia, Settimino Meneo, de 80 anos. Os detidos responderam por crimes como associação mafiosa, extorsão agravada, incêndios dolosos, declaração fictícia de bens e porte abusivo de armas. A cúpula, nome extraoficial da Comissão Interprovincial da Cosa Nostra, é um órgão diretivo da máfia e que se reúne para tomar decisões importantes para os interesses dos diferentes clãs das províncias da Sicília. O governo da França vai anunciar nesta terça-feira a suspensão do novo aumento dos impostos sobre os combustíveis a partir de janeiro, que foi a primeira das reivindicações dos coletes amarelos, cujos protestos levaram a uma crise social sem precedentes. O exército israelense anunciou nesta terça-feira o início de uma operação para destruir túneis do movimento xiita libanês Hezbollah, que permitem ao grupo entrar em Israel a partir do Líbano. De acordo com o porta-voz do Exército, Jonathan Conricus, os locais são túneis de ataque que ainda não estão operacionais e a população da região norte de Israel não corre perigo. O presidente sul-coreano Moon Jae-in afirmou nesta terça-feira que espera uma visita do dirigente norte-coreano Kim Jong-un em breve a Seul, o que significaria, na opinião do chefe de Estado, um grande passo para a desnuclearização da península. Os dois governantes se reuniram 3 vezes em 2018, que demonstra grande aproximação entre as Coreias. O Sul espera que Kim viaje a Seul antes do fim do ano, que seria a primeira visita de um dirigente norte-coreano à capital desde o fim da guerra, 1950-1953. Mas a ideia perdeu força em consequência da estagnação dos diálogos sobre a desnuclearização. O corpo do ex-presidente americano George Bush foi transferido nesta segunda-feira do Texas para a capital Washington. Bush, pai, morreu na última sexta-feira, aos 94 anos. O corpo de George Herbert Walker Bush saiu em procissão por Houston. Tiros de canhão prestaram homenagem ao filho do senador, ex-presidente e pai de presidente que viveu a maior parte da vida no Texas. Na beira da pista, uma multidão foi se despedir do ex-presidente, que deixou uma herança rara, respeito e carinho até por desconhecidos. Antes de morrer, Bush disse que queria a presença de Donald Trump no funeral, apesar dos insultos de Trump e a família Bush durante a última campanha eleitoral. O presidente confirmou a presença nas homenagens em Washington e enviou o avião presidencial ao Texas para transportar a família Bush para a capital. A bordo veio também o cachorro de serviço Sully, que passou o fim de semana ao lado do caixão durante o velório em Houston. O corpo do ex-presidente Bush ficará no Congresso americano até a quarta-feira. No mesmo dia vai haver uma cerimônia na Catedral de Washington com a presença da família do presidente Donald Trump e de ex-presidentes americanos. Depois disso, o corpo vai voltar para o Texas. O enterro será na quinta-feira. A presença do cão labrador comoveu o mundo no velório do ex-presidente Bush. O presidente Michel Temer autorizou o repasse de 15 milhões para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e a Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas. Ambas as entidades se destinam a acolher pessoas em situação de vulnerabilidade em decorrência do fluxo migratório provocado pela crise humanitária. A medida provisória 860, assinada pelo presidente Temer e ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região vai julgar hoje pedido para aumentar a pena de Sérgio Cabral, que pode passar de 200 anos. Condenação do ex-governador na Operação Calicut chega a 45 anos, mas o Ministério Público Federal quer punição ainda maior.
No total, são 9 condenações na Lava Jato. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. Além de Cabral, são réus no processo ex-secretários e a ex-primeira-dama Adriana Anselmo. O julgamento está previsto para acabar apenas amanhã. O Ministério Público Federal pediu à 12ª Vara da Justiça Federal de Curitiba para que Antônio Palocci pague 20 milhões de dólares para permanecer em prisão domiciliar. O ex-ministro tinha sido preso em setembro de 2016 e deixou a prisão no dia 29 de novembro em Curitiba, depois que o TRF4 concedeu a prisão domiciliar a ele. O advogado de Palocci, Tracy Reinaldet, disse que o pedido do Ministério Público Federal é manifestante e improcedente porque nem o acórdão do TRF4 e nem a sentença do Dr. Sérgio Moro fixam o valor pleiteado como condição para a progressão do regime de Antônio Palocci. O presidente eleito Jair Bolsonaro volta a Brasília hoje para abrir rodada de conversas com partidos políticos. Ele se reunirá com parlamentares do MDB, PRB, PR e PSDB. As viagens a Brasília costumam anunciar ministros, faltam meio ambiente e direitos humanos. É a 5ª viagem de Bolsonaro à capital federal desde a vitória no segundo turno da eleição presidencial em 28 de outubro. A previsão é que ele fique em Brasília até a próxima quinta-feira. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar hoje o novo pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados apresentaram o pedido após Sérgio Moro, ainda como juiz responsável pela Lava Jato, aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça. Compõe a segunda turma do STF os ministros Edson Fachin, relator, o petista Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. E a partir de 1º de janeiro, o Ministério do Trabalho não vai mais existir. A informação foi dada pelo ministro extraordinário da Transição, Onyx Lorenzoni, durante uma entrevista à Rádio Gaúcha ontem. De acordo com o Onyx, apesar da extinção da pasta, as atuais atividades exercidas pelo Ministério vão ser distribuídas entre os Ministérios da Justiça, da Economia e da Cidadania. As políticas de emprego e as ações voltadas para o empregador e para empresários ficarão sob a responsabilidade de Paulo Guedes, futuro ministro da Economia, e de Osmar Terra, ministro da Cidadania. Já as concessões de cartas sindicais e a fiscalização das condições de trabalho vão ficar a cargo da equipe de Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça. O anúncio da perda do status de ministério e do fatiamento das atribuições da pasta gerou protestos por parte da atual gestão. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o Ministério do Trabalho criticou a decisão e disse que a mudança atenta contra a Constituição. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou ao Supremo Tribunal Federal ter encontrado elementos de que o presidente Michel Temer recebeu repasses da Odebrecht que configuram o crime de corrupção passiva. Desde que foi incluído no inquérito que apura repasses da construtora política do MDB, o presidente tem reafirmado que não cometeu irregularidades. A manifestação de Raquel Dodge sobre o presidente está em um documento no qual a procuradora pede para o inquérito ser enviado à Justiça Federal do Distrito Federal, não para a Justiça Eleitoral, como determinou o ministro Edson Fachin. Também são investigados no inquérito os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, das Minas de Energia, ambos do PMDB. Agora 6h49. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Em 8 anos, Pezão só fez 11 saques de dinheiro em contas bancárias, segundo a Polícia Federal. Folha de São Paulo. O governo Bolsonaro confirma 22 ministérios, 7 a mais do que o prometido. O Estado de São Paulo. Raquel diz que Temer, Padilha e Moreira praticaram corrupção ao receber da Odebrecht. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ossada de sindicalista morto pela ditadura é identificada em São Paulo. Valor econômico. Trégua Estados Unidos e China ajuda o dólar a fechar em queda e Bovespa renova recorde. Estado de Minas. Homem atira contra mulher e filho e tenta se matar no sul de Minas. Recife, Jornal do Comércio. IPEA, 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam. Fortaleza, Diário do Nordeste. PGE contesta a prestação de conta de Lula e pede devolução de recursos. Porto Alegre, 0 hora. 6 assaltantes morrem em tiroteio com a polícia após ataque a bancos. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Em segurança jurídica, fecha projeto no Polo Industrial de Manaus. A crítica. Rodoviário, sexta do caos, greve é anunciada. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Alberto Pellegrini, a operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.